Primeiramente, irmãos, eu quero agradecer o convite. Estar aqui para mim é uma honra, é mais do que isso, né? É um compromisso. Eu me sinto parte dessa família, né? E eu levo isso muito a sério, porque eu não quero deixar para a gente ter comunhão no céu, eu quero ter comunhão no céu, eu quero participar com você aqui e me passar o tema do Éden, né? Primeiro eu quero já avisar você, eu não sou uma pessoa muito técnica e não costumo ministrar de conhecimento, não que eu repreenda isso, é que eu não tenho capacidade intelectual para isso, então normalmente eu tento ministrar muito do meu coração para você, amém? Então não há demérito em quem é catedrático, teólogo, eu acho maravilhoso, eu me sento, escuto 10 horas uma pessoa falar. Mas o que eu quero passar aqui para você é a questão de coração realmente desse tema de uma igreja saudável. Eu preciso fazer um adicional. Ele não tem nada de intelectual, mas ele é professor de filosofia, tá? Não, mas eu não exerço não, né? Eu não exerço não. Bem, eu estou em casa, né? Porque eu fui formado na Pontifícia Católica, estudei boa parte da minha história tanto no colegial quanto antes, né? Nem sei como é que chama mais agora, na igreja, no Colégio Santa Catarina. Então, eu estou bem em casa, para mim isso aqui é bem comum, né? Porque eles constroem nós mesmos do mesmo jeito. Então, por isso, o coração de Jesus é bem parecido com isso aqui, bem? Mas voltando ao nosso assunto, o tema dessa construindo uma igreja saudável, bem? Eu quero falar com você, cada um de nós aqui trabalha numa igreja, ou está envolvido numa igreja, e o nosso desejo é que essa igreja seja saudável, tá? Seja bem saudável. Agora, como é que nós vamos fazer isso, né? Normalmente a gente faz o seguinte: quando você tem uma igreja e você quer fazer a igreja crescer, ou a igreja ser saudável, né? Crescer não, saudável, você faz o quê? Você corre na cidade e vê uma igreja bem grande, uma igreja que está impactando aquela cidade, uma igreja bonita, e você vai lá e você fica vendo como é que o pessoal faz, né? Eu lembro que no meu curso pastoral tinha um pastor lá que ele fazia estágio na Universal, porque ele falou: eu quero uma igreja daquele tamanho lá para mim, né? Infelizmente desviou, não está mais com a gente, foi embora, não sei porquê, amém? Mas não está mais com a gente, né? Agora acabou o curso pastoral. Então, nós temos essa nossa atenção voltada para a questão da performance, da questão do crescimento, da questão, muitas vezes, do luxo, muitas vezes do auditório, do nível social do auditório, né? Então a gente vai ver essas igrejas e como é que estão fazendo. E é um erro nosso. Por quê? Porque nós temos uma igreja que nós temos que usar como modelo. E não é a melhor igreja da tua cidade. E não é a melhor igreja do avivamento bíblico. Não. Nós temos que olhar a igreja primitiva. Por quê? Porque essa igreja ela estava ainda carregada, ela estava ensopada da unção de Cristo e do conhecimento dos discípulos, do que Jesus queria como igreja. Então nós temos que olhar para a igreja primitiva e não para a melhor igreja da minha cidade. Porque se eu quero encher a igreja, você quer encher a tua igreja, eu vou te dar três coisas para você fazer. Primeiro, batalha espiritual. Usa batalha espiritual, porque o anjo, o demônio, ele vai dando nome para os demônios, vai fazer aquela coisa toda. Você usa marketing, né? E a teologia da prosperidade, que Deus vai te dar, você vai ser rico, você vai ser dono de empresa, você vai encher a tua igreja. Mas o coração do povo vai estar cheio. Você vai encher a tua igreja. Então, essa não é a nossa questão. Uma igreja saudável. Eu achei interessante o tema. Tem a ver com isso. Então, nós vamos olhar para a igreja primitiva. E dali nós vamos extrair alguma coisa para o nosso entendimento. Nessa primeira parte, amém? Que eu trouxe 2 ministrações, espero que dê tempo, amém? Trazer as 2 para você. E essa primeira fala de uma igreja saudável. Eu também quero falar da minha boca, né? Está sendo um som meio estranho, que eu fiz uma grande cirurgia na boca. E não era nem para mim estar aqui, porque eu tive que pedir para tirar os pontos antes. Foi uma coisa meio trágica, mas eu queria estar aqui com
vocês, amém? Então, para mim, é uma grande alegria eu poder falar. Então, me perdoe sair um assim, né? Meio carioca, né? Mas está amarrado, com significado certo, está tudo certo, né? Podemos pregar assim, certo? Eu vou pregar arretado, né? No Nordeste, amém? Mas eu vou procurar, na minha língua mesmo, amém? Essa meio enrolada, tá certo? Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo. Então, com a sua Bíblia, pastor Deus, me perdoe, amém? Estou sentindo até uma unção aqui, aleluia. Mas, do verso 37 ao 47. Esses versos, eles contêm princípios bem interessantes para a gente sacar, para que nós possamos usar a nossa igreja e isso ser uma bênção, amém? Amém, irmão? Abra em Atos 2, 37 a 47, tá? Diz assim: e ouvindo eles isso, compungidos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que haviam de se salvar. Amém? Eu quero só chamar a sua atenção que o crescimento aqui vinha da parte de Deus. Não há uma estratégia de crescimento. Mas tudo bem, eu não vou nem entrar nisso porque nós não temos tempo e eu não quero acabar com o seu almoço aqui, amém? Mas eu quero falar 3 coisas que eu acho fundamental aqui no meu ponto de vista dessa igreja, amém? E a partir desse princípio, você entender como é que a nossa igreja pode ser saudável, baseando-se na igreja de Atos, a igreja primitiva. Porque qualquer livro de liderança diz que existe a primeira geração, a segunda geração, a terceira. A partir da terceira geração, a visão já começa a ficar comprometida. Já começa a desandar o negócio. E você vê isso muito no livro da Bíblia. Moisés, Josué, e depois de Josué? Ninguém. Os juízes, né? O livro mais triste da Bíblia. Então, é importante você entender isso. Então, se você quer a essência, você tem que buscar a essência. Essa igreja foi construída com a influência muito forte de Cristo ainda e dos apóstolos. Então, eles sabiam o que Jesus queria. Eles entendiam que é prioridade para Deus. Então, nessa manhã, eu quero falar com você apenas 3 coisas que nós podemos tirar daí. Amém? O que essa igreja tinha? Amém? E eu quero só falar aqui o que eu acho uma igreja saudável, antes de entrar nisso. Uma igreja saudável é aquela que está cumprindo o papel de ser sal e luz na terra. Amém. Você não pode se acomodar com o que o mundo quer. O que o mundo quer que a igreja seja? Dane-se, eu quero fazer o que Deus quer que a igreja faça, que é ser sal e ser luz. Tá? Eu vejo muita gente falando da igreja contextualizada. É uma igreja mundanizada, eu não quero isso. Segunda coisa, uma igreja saudável é aquela que está levando a palavra de Deus desde Samaria até os confins da terra. Levar a palavra de Deus, expandindo o reino de Deus. Terceiro, uma igreja saudável é aquela que está gerando discípulos em Cristo. Se nós não estamos gerando discípulos, irmão, não estamos fazendo nada, nós estamos enchendo a vitória. E quarto, uma igreja saudável é aquela que está preocupada em esvaziar o inferno e encher o céu. Amém? Para mim, isso é uma igreja saudável. Agora, vamos ver os princípios que nós podemos ver aí, amém? Os 3 pilares da igreja primitiva, na minha concepção, tá? Ter uma liderança comprometida com a vida espiritual dos membros. Amém.
Vejam o que eles estão falando aqui. Pedro está ministrando e o que ele fala? Arrependendo do seu pecado. Sai dessa geração perversa. É isso que nós, como liderança da igreja, temos que estar comprometidos com a vida espiritual do medo. Eu estou pouco me lixando se você tem um câncer, se você está com a orelha furada, se você está com o braço quebrado. Não importa isso. Por que adianta eu orar para a pessoa ser curada de câncer e ir para o inferno? Não adianta nada, gente. Nós temos que estar preocupados com a vida espiritual dele. Eu tenho um casal lá na igreja que canta pra caramba. Nossa, é maravilhoso. Como eles tocam e cantam. Eles tocam ela todo dia. Ela trai ele com o leiteiro. Mas eles tocam muito bem. Então deixa quieto. Veja o que Pedro fala. Arrependei-vos. Para de pecar. Sai dessa geração perversa. Ananias e Safira chegaram lá contando história. O que aconteceu? Morreram. Pedro falou: olha, vocês estão de brincadeira aqui na igreja. Não. Muitas vezes nós líderes, eu não vou me meter. O pastor Costa tem uma frase muito forte que deve ficar bravo com ele, mas eu concordo. Crente se mete na vida de crente. Você vê teu irmão pecando, você vai lá e fala com ele. Não é isso que a Bíblia manda você fazer? Meu irmão, você está pecando. Aí não te ouviu? Pega mais um e vai lá. Não, chama ele nas igrejas. E depois, exclui ele da igreja. Não, pastor, não pode. Nós estamos aqui para... Nós temos que estar preocupados com a vida espiritual. Tem gente que não quer mudança espiritual na sua vida. Nós queremos o quê? Vamos orar para que a pessoa fique rica. Vamos orar para que ela tenha um carro. Vamos orar para que ela tenha um emprego. Deus está preocupado com isso, irmão? Não. Está preocupado com o quê? Com a tua vida espiritual. As demais coisas não serão acrescentadas pelo Senhor. Outro dia eu estava pregando no encontro da família lá. Isso Deus quiser, a gente vai ter na Suíça, né? Aí a gente vai falar, eu quero falar muito, né? Outra vez que eu vim, eu queria tanto tempo na Suíça, não deu certo, porque eu amo vocês, não sei se vocês me amam, mas eu estava falando, eu quero ir lá, amém? E veja, eu estava falando isso, irmão, você que fica orando por milagre na tua vida, tem alguma coisa errada com você. Como assim, pastor? Milagre faz parte, não, irmão. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ora, lê a sua palavra e tem uma vida correta com o Senhor, isso vai ser consequência na tua vida. Você não vai precisar de milagres. Não vai precisar de milagres. Porque o Senhor tem a tua mão sobre você, abençoando a tua vida, irmão. Agora, nós estamos muito de milagre, por quê? Porque nós fazemos besteira e depois queremos que Deus venha e intervenha. Né? Tem um rapaz no louvor da minha igreja, começou a trair a esposa. Eu falei para ele: rapaz, está errado. Sabe o zum na igreja? Eu falei: rapaz, não, pastor, não. Eu falei: rapaz, essa menina não vale nada. Porque quando sabe que tem gente que entra na igreja só para desviar a crente, né? O Satanás que manda, né? Sempre tem alguém na igreja que é assim. Eu falei: rapaz, essa menina é complicada. Não, pastor, está tudo bem, está tudo bem. Conversei com ele, conversei com a esposa, aconselhei, falei. Não, pastor, não tem nada. O que aconteceu? Passou o tempo, a menina aparece grávida. O pastor ora por milagre. Eu falei: que milagre, cara? Você não sem vergonha. Eu falei para você: agora você está lascado. Eu falei: mas você acabou a tua vida. Como assim? Porque você vai ter 2 famílias, cara. Acabou. Você vai ter que pegar 30% para ela, vai ter que pagar para a tua esposa, pagar para a criança, pagar isso, pagar aquilo, pagar plano de saúde para um filho, pagar tudo que faz para um, tem que fazer para o outro, né? Aquela coisa. E tá. Você vê um cara agora na igreja, quando ele vai, ele parece um trapo de gente. Mas por quê? Porque você erra, tem consequência na tua vida. Nós temos que estar preocupados com a parte espiritual das pessoas. Eu não faço oração para Deus dar emprego, eu não faço oração para a causa da justiça, eu nem oro por isso. Minha igreja não me pede isso. Começaram a pedir quando eu assumi a igreja, já pararam. Vamos orar para quem tem comunhão com Deus. Vamos orar para ser batizado no Espírito Santo. Vamos orar para realmente o pecado, nós nos livrarmos dos vícios, dos pecados. É isso que você não está orando, irmão. Ore por uma causa na justiça. Uma vez eu fiz um teste. Eu fiz uma campanha. Eu não faço campanha. Quem faz é problema seu, eu não faço. Amém? E eu falei: Deus, faz uma campanha da prosperidade na segunda-feira. Eu falei: pastor, Deus, ninguém vai ver. Que isso, segunda-feira é o dia que a pessoa pode sair para descansar. Né? Fiz a campanha, meu irmão.
Lotou a igreja, irmão. Mas eu preguei com tanta raiva aquele dia, com tanto ódio no coração, sabe? Vocês não têm vergonha. No domingo você não vem porque está frio, na segunda porque é bênção, aparece todo mundo. E convidaram gente de outra, sabe? Falei, você nunca convidou ninguém para o culto, você vai para a campanha da prosperidade. Ah, meu pessoal vem. Lotou a igreja. Aí o diácono, né? Sempre tem um diácono, tá vendo, pastor? É assim que funciona. Eu falei, não é não, cara. Pega a tua Bíblia, cara. Pega a tua Bíblia, meu. Eu não quero esse tipo de gente na minha igreja. Por quê? Porque o pessoal é interesseiro. Eles não estão seguindo a Cristo porque amam a Cristo, mas pelo que Ele pode dar. Você fica magoado quando o teu filho te trata assim, né? Ô pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Pai. O jeito que você fala não dá, também não gosto mais de você. Você não fica magoado? Por que você acha que Deus não fica magoado com você quando você age assim? Então, a primeira coisa, irmão, nós temos que estar interessados na vida espiritual do membro. Como é que está espiritualmente o membro? Ele está crescendo? Ele está sendo um discípulo de Cristo? Como é que é isso? Ele está avançando ou ele está de brincadeira? Amém? Veja outra coisa. Não é um ajuntamento de pessoas, irmão. Você não pode se contentar em ajuntar pessoas. Tem que ter transformação na vida das pessoas, irmão. Isso é importante. Amém? Outra coisa, não é uma prestadora de serviço, porque a gente acha que é uma prestadora de serviço, né? Resolvendo problemas. É o culto hoje do emprego, o culto da casa própria, o culto do carro próprio, o culto do não sei do que. Eu estou com um problema na virilha, eu estou com um problema no ombro. Peraí, mas é hospital? O que é isso aqui? É SUS? O que é isso aqui? Amém? Não, a igreja não é isso, gente. Nós temos que nos juntar para o que é santo. Nós temos que ter um contato com o Senhor. E as demais coisas não serão acrescentadas. Veja, não sou eu que estou pondo prioridade. Ah, pastor, mas você sabe quando ele está sem dinheiro, você sabe quando ele está sem emprego. Pastor, mas foi Deus que falou: buscar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Esse é o nosso problema. Nós invertemos. Muitas pessoas vêm na igreja por causa de problemas financeiros, problema no casamento, problema de grana, problema disso, problema daquilo, mas não quer enfrentar os seus pecados. Imagine se você fala para a igreja: fugir dessa geração perversa, irmão. Sai do meio do mundo, para de cometer pecado como o mundo comete. Muitas pessoas vão embora da igreja, porque elas não querem isso. Elas querem o quê? Bênção. Não querem uma reflexão sobre a sua vida pessoal. Eu sempre prego na minha igreja: você tem o tamanho da vida que você merece. Não reclama, não. Tem muitos maridos que falam comigo: pastor, porque eu falo assim, não, a mulher não tem que sustentar a casa. Quem tem que sustentar a casa é o homem, é o marido. E depois a gente vai falar sobre isso um dia aí, tá? E muitos maridos falam: eu não consigo sustentar a casa. Por quê? Eu ganho mal. Por que você ganha mal? Aí já começa a ficar pensativo. Ah, por causa do governo. Não, não é por causa do governo. Quando era para você estudar, você pulava o limpo e na pipa. Né? Você fazia as coisas. Então a mãe falava: vai estudar, meu filho. Você pulava, ia namorar, ia fumar maconha, ia beber, ia aprontar. Agora ganha mal. E a culpa não é irmão. Não, você ganha mal, não vai estudar. Uma vez um rapaz da igreja, eu falei para ele assim, ele ficou bravo comigo: o senhor não sabe da minha realidade. Eu falei: vai estudar, você vai ver, Deus vai te abençoar, rapaz. Creia no Senhor. Ele foi para cá, ficou bravo comigo. Eu adoro quando o membro fica bravo, porque ele está pensando. Sabe que você buscar a parte espiritual te deixa irritado, você não gosta. E ele foi para casa, sentou lá, ouviu ele falou: pai, o que foi? Aquele pastor xarope lá falou que eu tenho que sustentar a casa, eu não sei o quê, eu ganho mal, papapá. E o menino falou: escuta, tá bom. Aí ele estava me contando: o que você está fazendo? Eu estou mandando um currículo. Você não quer mandar um currículo, não, pai? Você está ganhando pouco? Manda um currículo aí. Aí eu não sei o que é isso. O menino fez e mandou. Passou uma semana, esse rapaz voltou para a igreja chorando, veio na minha direção. Eu falei: vixe, agora vai bater em mim. Falou: pastor, aquilo que o senhor falou é verdade. Eu ganhava R$800. Eu falava que eu não podia sustentar minha família. Aí eu fui para casa. Meu filho mandou um currículo. Hoje eu troquei de empresa, eu estou ganhando o triplo do que eu estava ganhando. Em uma semana, o triplo. Para Deus acender mais coisas, irmão. É sua atitude de coração que manda. Você olha para a tua vida como uma desgraça, vai ter. Então,
E eu vou te falar a verdade, tem muitos pastores, a gente vai falar na segunda parte também, tem muitos pastores que gostam da igreja assim, infantilizada. Ai, coitadinho de mim, você vem cá aqui, eu, o homem de Deus, vou orar por você, botar a mão na sua cabeça, você vai cair no chão, você é um som, não sei o quê. Não. Você está com problema? Você está com problema, cara? Vai orar. Quer que eu ore com você? Mas depois você vai orar sozinho e pedir perdão a Deus. Vamos lá, qual o pecado? Vamos confessar pecado, irmão. Vamos parar de pecar, vamos parar de aprontar. Aí você vai ver que a vida do crente começa a melhorar. As demais coisas Deus vai acertando. O problema nosso é espiritual. Nós não temos comunhão com Deus. O que Pedro está falando para a multidão? Ele chamou todo mundo, irmão. Ele estava em Jerusalém. Os caras estavam acostumados com as regras, com a lei, com os fariseus. Ele fala: sai dessa geração perversa, para de pecar, para de errar. É por isso que a igreja é saudável. Você quer que a igreja seja saudável? Se preocupe com a vida espiritual dos membros. Esquece questão financeira. Isso, irmão, Deus vai dar. Deus abençoa. Para mim estar aqui, Deus fez um milagre, irmão. Eu estava falando com o pastor Miquel, antes de vir para cá, bloquearam minhas contas, tudo. Meu pai tinha uma causa na justiça, meu pai morreu faz 6 anos. Eu estou lá, de repente, bloqueou tudo. Minha irmã, eu, minha mãe, bloqueou tudo. Perdeu tudo, todo o dinheiro que ele tinha. Que não era muito, né? Pobre engraçado, nunca tem nada. Quando bloquearam tudo, né? Tá vendo? Era 6 mil reais. Eu tinha para pagar um evento. Eu falei: Senhor, eu preciso vender um terreno sem escritura. A única coisa que eu tenho na vida é um terreno. É isso que tu quer? Se eu vender um terreno para me pagar a vista, Senhor, eu vou pôr. O cara não apareceu um doido que pagou a vista do terreno. Só Jesus na causa, irmão. Faltava uma semana para o evento. Em uma semana o Senhor providenciou. Porque isso para Deus é fichinha. Deus te abençoar, para Ele é nada. Agora o problema é o nosso coração. E ali Deus não entra se você não permitir. Por isso que nós temos que estar preocupados com a vida espiritual dos membros. E não com a questão financeira. Com a questão espiritual, amém? Então, outra coisa. Não é uma organização tecnocrática em si mesma, porque às vezes muitas igrejas se tornam, né? É uma organização técnica, é alguma coisa, soluções técnicas, né? E tal. Assim que a coisa vai andando, né? E a igreja não é isso, a igreja não é uma organização, a igreja é uma família. Família tem problema, não tem? Ixi, e como tem problema? Falando aí dos pais, né? Com 3, cada filho do Miquel é de um jeito, né, Miquel? E tem que falar de um jeito com cada um, não é verdade? Ontem o Pedro, né? Ele estava pulando no sofá, e ele pá, e ele pulando. Daqui a pouco ele escorreu, ele pá, meteu o nariz num pedaço de pau lá. Chorou. Meu Deus do céu, né? Mas tem que falar com o Pedro de um jeito, a outra do outro. E assim que Deus vai fazendo. Agora, eles têm que ser receptivos ao pai. Qual pai que não dá bom conselho para o filho? Você não dá bom conselho para os teus filhos? Não faz isso, não faz aquilo. Agora, está nele a decisão de fazer ou não fazer o que você falou. Com Deus é a mesma coisa. Agora Deus tem um prazer de quando você fala: amém, Senhor, eu vou fazer conforme tu falou para mim. Deus fala: aleluia. Aí as coisas entram no eixo. Por isso, irmão, não adianta. Eu não vou falar aqui, porque às vezes eu ofendo as pessoas, já há um tanto inimigo no Brasil. Mas não adianta ficar fazendo essas coisas. Uma campanha da prosperidade, a campanha da bênção, a campanha da casa. Isso pouco importa para Deus. Pouco importa. O que Ele quer é teu coração. E as demais coisas serão acrescentadas. É isso que você tem que entender. Eu quero uma igreja saudável, cara. Então começa com o quê? Com o Espírito. O Espírito. Uma vez eu assumi uma igreja, eu vi uma senhora com um monte de carteira de trabalho desse tamanho, todo por de oração na vinha. Pastor, olha para as carteiras. E aquilo foi me enchendo. Pastor novo, assumi na igreja nova, eu vou arrumar escândalo, né? Mas chegou um dia, o Espírito Santo me incomodou. Eu falei: não, olha, eu não vou orar para essas carteiras. Fala o seguinte: traz as pessoas que são donas da carteira para a gente orar por elas. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, não dá, os caras não querem saber de igreja. Eu falei: eles querem a bênção, lógico, pastor, eles querem a bênção, não quer Deus, e nem igreja. Eu falei: então que não tudo para o inferno, nossa, aí não pode. Ela mandou esse prefeito, eu não estou mandando, não, eles vão se por conta própria mesmo. Irmãos, se você não
tomar cuidado que a igreja fica assim. O pessoal quer o dono da bênção, quer a bênção, não quer o dono da bênção. Não quer o Senhor. Esse é o nosso problema, amém? Aleluia. Outra coisa, sendo teólogos insensíveis. Sabe uma coisa que eu estou vendo? Lá no Brasil, né? Que estão formando muitos teólogos. E esses teólogos são técnicos. Nós precisamos de pastores, não é teólogos, não. Não, porque o original grego, o hebraico diz assim, Jeová Rafá, Jeová isso, Jeová aquilo, e ele é isso, ele é aquilo. Mas isso fica só no discurso teórico. E a prática de vida? E o amor? E o carinho? E a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, que são fruto do Espírito? Cadê? O pastor ou a liderança tem que estar preocupado se o fruto do Espírito está crescendo na vida do membro. Esse é o nosso problema. Mas nós desviamos, porque é mais fácil você falar de um carro, de uma casa, de um emprego, de um dinheiro, do que falar sobre o fruto do Espírito. Amém? Então pense nisso, tá? Cria uma cadeia de comando engessada ou nepotícia para manter o status quo. Então, a igreja passa a ser uma cadeia de comando, né? Aí a pessoa fala, puxa, eu queria a chave da igreja, fala para o diácono 3. Aí vai falar para o diácono, está com o diácono 2. E está pegando fogo, a igreja precisa abrir para pagar. E os caras estão tanta burocracia que a igreja pega fogo e ninguém abriu a igreja, porque tem tanta coisa. Não fizeram pronto, fizeram como é que chama lá? O requerimento para a chave, né? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus. Amém? Outro dia tinha uma irmã que queria orar na igreja, ela falou, pastor, eu queria orar, mas não deixaram. Eu falei, como assim não deixaram? Não, porque não pode orar, entrar fora do horário. Eu fui falar para o diabo, falei, quem deu essa ordem para você? Não, pastor, não pode. Eu falei, não pode assim não. O membro pode orar a hora que ele quiser aqui nessa igreja. Basta ele pegar a chave, abre, e quando ele acabar ele fecha e dá para você, irmão. Não, mas eu pensei que não podia, pastor, porque aqui tem que ter ordem decente. Pode orar na igreja, cara, vamos lá onde? Né? Entendeu? É absurdo, né? É uma coisa de louco, mas tudo bem. Veja, que gera um distanciamento de ovelhas, preocupando mais com a Cristo. Eu estou indo rápido, desculpa, mas é que eu sei que não tem tempo e não quero atrapalhar a vida de vocês. Mas veja, muitas vezes nós estamos mais preocupados com a Cristo do que com as ovelhas. Nós estamos mais preocupados com o templo do que com as ovelhas. Fazer um templo bonito, fazer uma coisa chique, ar-condicionado, data show, um painel de televisões de K4 lá para deixar a imagem bem bonita, um piso de mármore, bancos com refrigeração por baixo, olha que coisa linda. Estamos preocupados com isso. E as ovelhas? E as ovelhas, irmãos? Cadê as ovelhas? Amém? Essa é a nossa preocupação, a preocupação das ovelhas. Se não tiver tempo, se não tiver data show, se não tiver nada, você senta debaixo de uma árvore, você tem uma igreja. Porque a igreja é feita do pastor e das ovelhas. É isso uma igreja. Entendeu? Agora nós estamos muito preocupados às vezes com aprisco, né? Olha, vamos ter aqui um baita de um aprisco. E ovelha, não tenho nenhum, mas o aprisco é lindo. Olha! Tem diabo que fala, graças a Deus, senão essas ovelhas bem sujas no aprisco, né? É bom ter ovelha que não suja. Outro dia um diabo me falava, pastor, eu não aguento mais, pastor. Aquela sala de criança, pelo amor de Deus, uma bagunça, não sei o que. Eu falei assim, queria ficar assim limpinho. É só mandar as mães deixar as crianças em casa. Né? Ele falou, é mesmo. Que é mesmo? Eu não sei, Satanás está falando pela tua boca, atrás de mim, Satanás. Minha igreja, irmão, sério, esse ano teve 8 nascimentos. Só na série que eu estou, né? Tem mais 4 já a caminho. Quer dizer, sempre tem criança. Nossa, é uma bagunça de criança. Mas fazer o quê? Né? Temos que investir neles para que eles sejam os pastores. Né? É isso, né? Então, isso é importante. Tem que ter ovelha. Para de se preocupar mais com a Cristo. Então, a primeira coisa, irmão, a liderança comprometida com a vida espiritual dos membros. Não transforma essa igreja numa organização. Não. É uma família. É um rebanho. São pessoas que precisam ser acarinhadas. Essa é a primeira marca que eu vejo. A segunda marca que eu vejo aqui, amém? Deixa eu ver. Perdão por estar errado. Segunda coisa, coinonia. Tinham comunhão.
Parece besteira falar isso, mas é verdade. Sabe, a comunhão que eu falo é uma uniformidade gerada pelo Espírito Santo. Eu sou diferente do pastor Miquel, o pastor Miquel é diferente de mim. Mas por que nos atraímos? Por que estamos juntos? O Espírito Santo faz isso. Uma igreja tem que ter isso, gente. Sabe, igreja que ninguém fala com ninguém? Não sei se aqui não acontece isso, mas lá na minha, tem gente na igreja que não fala, mas ninguém fala com ninguém, que isso? Eu fico lá na porta, eu ficava lá na frente, ninguém ia lá falar comigo. Então, quando acaba tudo, eu vou lá na porta. Aí a pessoa vem toda dura, se abraça, ela beija, sabe? Ela fica toda sem graça. Não, nós estamos aqui, somos família, nós vamos passar a vida eterna no céu, irmão. Como é que você pode ser essa pessoa fechada? Nós temos que ter comunhão. Sabe, uma vez um amigo meu, ele foi para uma igreja, que eu vou falar o nome, Universal, e ele falou assim, eu gosto de ir lá, sabe por quê? Porque lá ninguém se mete na vida de ninguém. Você entra, sai, ninguém não vê nada, ninguém falou com você. Eu adoro isso, mas isso não é igreja. A igreja tem essa comunhão. O que a Bíblia fala aqui? Iam um na casa do outro, comiam um na casa do outro. Não é isso que a Bíblia fala? Eu sei que você está não gostando, infelizmente está na Bíblia isso. Infelizmente está na Bíblia. Né? Comiam, conversavam, né? Gastavam tempo. Né? Se o Cleber estivesse lá, ele ia adorar, né, Cleber? Porque o Cleber adora receber gente na casa dele. Né? Então, comer pão, e bater papo, e conversar, e orar junto, entendeu? Eles iam um na casa do outro, lá eles oravam, almoçavam junto, comiam juntos, estavam juntos. Porque isso é o princípio que nós temos que entender. Irmão, não vamos passar a vida eterna no céu. Nós vamos ter que ter comunhão. Como é que você pode ir para a igreja, chega lá, me dá, Senhor, vai posso receber, me dá, receber, glória a Deus, vai embora para minha casa. Não. Você tem que ir embora, o carro tem que ir arrastando no chão, levando um monte de gente embora. Isso é. Uma vez eu estava dando aula lá em Dourados, conhece, né? Primeira vez que eu passei um tempo na missão americana e voltei. Aí eu fui dar aula lá. E eu falei que carro de pastor tem que ser Kombi. Teve um pastor lá que se levantou, blasfêmia, querendo me bater. Querendo me bater. Se eu tiver uma Kombi, eu vou passar o domingo inteiro entregando gente, buscando gente. Eu falei, essa é a ideia, irmão, essa é a ideia. Eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo. Eu falei, que isso? A ideia da comunhão. A ideia da comunhão, andar junto. É, entendeu? Aqui na época era Kombi, né? Faz tempo já, né? Tá vendo? Olha Deus falando aqui, aleluia. Mas por quê? Porque eu estou enfatizando, é a comunhão. É andar junto, é correr junto. Né? Eu estava em Londres, deixa eu falar de Londres, né? Nós estávamos no churrasco na sua casa, não era? Foi na sua casa aquele churrasco, não sabe? Né? Nós estávamos no churrasco lá, não lembro. Foi na sua casa, né? Nós estávamos no churrasco e estava lá parado, o pessoal conversando e tal. Vai começar o culto, todo mundo começar o culto. Acabou o churrasco. Pô, mas aqui é gostoso, você vai conhecendo as pessoas, você vai, né, trocando ideia. Não, faz o culto lá no quintal, no churrasco, chama a igreja inteira, vamos lá e tal. Claro que não dava, porque era aniversário de Londres, né? Então tinha convidado. Mas é isso que eu estou falando, gente. A comunhão, a coinonia, isso é importante nós termos. Eu só vejo o pastor no domingo, o pastor só me vê no domingo. Não dá. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos comer juntos, dormir juntos, sabe, andar juntos. É importante. O que Jesus fez? Obrigado, mano. Esse é o nosso problema. Nós temos que aprender a andar juntos, amém? Aleluia, meu Deus. Temos que andar juntos, ter comunhão. O Espírito Santo tem que nos atrair. Você não pode andar na tua casa sozinho. Eu vou ficar aqui, eu não quero saber de ninguém, eu não quero andar com ninguém. Não, mas e também não é só festa. Mas a festa é um subproduto da comunhão. E não a festa é um produto dela mesma, sabe? Vamos fazer uma festa aqui? Pô, todo mundo vem. Mas não, tem que ser uma coisa comum. Tem membro que vai na minha casa, ele leva manteiga, o pão. Tem um lá que só toma uma manteiga chamada Amélia, uma porcaria de manteiga ruim, só ele gosta. Mas ele vai na minha casa de manhã, pastor, eu queria tomar café com o senhor. Aí vai na minha casa e tal, senta com aquela Amélia, minha esposa fala, mas quem comprou essa porcaria? Esse que eu comprei, eu falei, não, é ele que gostou, entendeu? Mas até a Amélia a gente come junto, porque ele gosta. Ele
o quê? A gente come lá, ele fala que é a melhor comida do mundo, né? Nossa, é um horror, parece um seco, né? Mas ele adora, ele come junto porque ele gosta, né? Então é engraçado isso. Você tem que ter isso na sua vida, comunhão, porque está aqui, irmão. Está aqui na igreja primitiva. Por que é citado aqui? Andava de casa em casa, amém, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe como? Não, vamos espiritualizar isso. Não, eles só se juntavam para orar, para jejuar, para clamar. Não, eles também comiam juntos, isso é comunhão. Jesus chamou os 12 para estar com ele, e o que Jesus fazia com ele? Dormia com eles, comia com eles, andava com eles, ensinava, trocava ideia. Quantas coisas, irmão, eu ensino para os discípulos lá da igreja, quando a gente está batendo um papo? Quantas coisas você pode ensinar? Quando eles vão na minha casa, assim, do nada, a pessoa está indo aí, tá, senta aí, tem uma mesinha na sala, a gente senta lá e fica batendo papo. Quantas vezes, irmão? É comunhão, isso é importante. É um amor demonstrado de forma prática, efetiva e verdadeira. Nós temos que ter esse amor, irmão, um amor verdadeiro, genuíno. Um amor até que de vez em quando você vai falar pesado para a pessoa, você está errado nisso. Mas como é que você quer ensinar alguém se você não ama aquela pessoa? Lembra quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai trair 3 vezes? Pedro, não, senhor, o galo vai cantar, você vai trair. Não, senhor. Ou então, quando ele fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Fala isso para alguém. Né? Fala isso para alguém. Por que Pedro não ficou revoltado? Porque Pedro sabia que Jesus o amava. Entendeu? É isso, havia amor, eles não tinham vergonha disso. Tanto é que Jesus, depois que encontra Pedro, depois da ressurreição, ele fala o quê? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Quer dizer, o amor, esse amor ágape entre eles, não tinha dificuldades, irmão. E nós temos que aprender a ser assim. Já viu como a gente reclama um do outro? Não faço não, gasta tempo. Primeiro que não vai mudar ninguém, se ficar reclamando também. Entendeu? Só vai mudar quando a pessoa quiser mudar ela mesma. Segundo, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro, todo mundo tem problema. Vamos andar junto, amém? Amém? Fala para o teu irmão, irmão, eu te amo, Cristo Jesus. Está até o crente dentro. Oh, Deus, sério. Deus são bem brincadeira, o sexto que pertence ao irmão, a tua igreja, através desse amor, ela vai perceber que pertence ao reino espiritual. Nós somos diferenciados, irmãos. Amém? Eu estava vendo uma ministração a respeito de Lucas, capítulo 14, quando a multidão está seguindo Jesus, e Jesus para a multidão e começa a falar certas coisas, e ele sempre fala assim: se você não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Depois ele fala outra coisa: se você não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Depois ele fala outra coisa: se você não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Amém? Veja, mas ele está falando com quem? Ele está falando com a multidão, não está falando com os discípulos. E aí eu comecei a entender, e Deus ministrou no meu coração: não tem jeito de nós seguirmos a Cristo se nós não formos discípulos. Entende? Isso é muito profundo, gente. Tem muitas pessoas que falam assim: bom, tem pastores, presbíteros, diáconos, discípulos e o povão. Não existe esse povão. Não se não tirou essa ideia. Vamos seguir a Cristo de que forma? Uma multidão, né? E quando aperta, eu vou. Quando tiver bênção, eu vou. Quando tiver chicote, eu vou. Opa! E quando tiver bênção no carro próprio, eu vou. Entendeu? A multidão andava atrás de Jesus, por quê? Porque comida e que curava os seus doentes, né? Então ele para a multidão e fala: ei, vocês não podem ser meus discípulos se você não me amar mais que seu pai, sua mãe e tal. E ele faz todo o discurso que eu não vou falar aqui. Mas veja, nós temos que entender que nós somos discípulos de Cristo e nós somos de um reino. E como é que a gente vai ver isso? Através do amor. Do amor, irmão. Se nós não nos amamos, como é que vai ser? Amém? Tem que ter essa comunhão, tem que ter essa coinonia, tem que andar junto, tem que se amar, tem que se perdoar, tem que ser fraternal. Acho bonito uma palavra aqui, fraterno, irmão. Acho tão bonita essa palavra, fraterno, né? Acho coisa bonita, porque é fraternal, né? Vem disso, né?
Outro dia eu estava vendo uma administração numa academia, não lembro qual professor estava falando, ele falou que o italiano, o português e o espanhol têm as palavras bem interessantes para agradecer. Quando alguém faz algo para você, em espanhol você fala como? Graças. Né? Em italiano, graças. Em português, obrigado. Quer dizer, você fez algo para mim, é uma graça que você me deu. No Brasil, eu estou obrigado pelo favor que você me fez. Entendeu? Há um peso nessa palavra, né? Já em outras línguas não existe isso, né? Eu não sei, thank you quer dizer obrigado, thank you so much, né? Mas é uma coisa assim. Mas ele está falando da origem da palavra, graças. Isso é interessante você parar para pensar. Você ser agradecido pela pessoa que te ajudou. Você ser agradecido. Porque se eu consigo entender isso no meu irmão, eu consigo entender muito mais do que Deus fez por mim. Você sabia que tem gente que não agradece a Cristo? Uma coisa que eu fico extremamente irritado, você percebe que eu fico muito irritado na igreja, é quando a pessoa falta na Santa Ceia. Ah, pastor, eu tive um casamento. Eu falo, não me importa. Não me importa isso. Por isso que ele fala, tem que amar mais a mim do que a família. Vem na ceia e depois vai. Amém. Por quê? Jesus que disse, fazei isso em memória por mim. Quer dizer, Cristo morreu numa cruz ensanguentado por você, e você, ao invés de vir fazer isso em memória dele, você vai para uma festa. E você quer que eu ache isso legal? Ah, pastor, sabe o que é? Eu tive que fazer compra. Uma vez meu irmão falou, não, pastor, sabe que eu tinha que limpar a minha casa. Olha por que nós trocamos. Cristo morreu numa cruz ensanguentada por você. E você prefere uma festa, você prefere limpar a sua casa, você prefere fazer compra do mês. E esse cara para fazer a compra do mês é um presbítero. Graças a Deus estava com a gente. Graças a Deus. Entendeu? Porque gente assim é impossível, irmão. Um presbítero que entende a importância da ceia, a importância do batismo, é isso. Eu brinco com meus membros lá, eu falo, gente, quando tem batismo, toda igreja tem que ir. Por quê? Porque você se alegra com uma alma que está indo para o céu. Ele faz batismo lá, a pessoa não ia. Por que você não foi? Aí quando o filho dela foi batizado, ela queria que toda a igreja fosse. Eu falei, eu nem sei se eu vou. Entendeu? Porque você não vai de ninguém. Agora, quando é teu filho, a igreja inteira tem que vir o regional, o pastor, o presidente, vem para o teu filho batizar. Sabe, é isso que nós temos que entender, irmão, é a economia, amém? E a última coisa, e essa, se você achou, agora tem uma coisa que eu quero falar com você, amém? A terceira coisa, ter ministério de misericórdia. Ministério de misericórdia é você ajudar os necessitados. Por quê? A Bíblia fala que eles vendiam a casa dele para ajudar quem não tinha nada. Deixa eu falar para você aqui. Você vai vender a sua casa para ajudar aquela pessoa que não tem nada. Uau! Você vai vender o teu carro. Você vê que tem uma família, alguém na cidade, ou alguma pessoa que você viu que tem necessidade. Você venderia o teu carro para abençoar aquela pessoa. A Bíblia fala que eles vendiam propriedades para abençoar quem não tinha nada. Em Atos capítulo 6 fala que eles estavam dando comida para viúvas gregas. Você está disposto a isso? Você percebe uma igreja saudável é outro nível. Não é aquele negócio está crescendo, olha, tem um cantor, tem um equipamento de som de $35 mil, eu tenho. Ministério de misericórdia. A igreja tem que ter ministério de misericórdia. Agora mesmo na nossa igreja nós estamos arrecadando cestas básicas para uma casa de recuperação, que nós temos parceria. Entendeu? Outro dia, no ano retrasado, nós adotamos um lugar onde fica crianças, filhas de pai violento. Lá em Campinas tem uma casa que abriga crianças que os pais batem e estupram elas. Então elas ficam lá. Irmãos, o cara estuprou uma criança de 4 meses.
Você imagina uma criança assim? Aí eu fui lá, vi quantas crianças tinha, e falei para cada família da igreja: você vai adotar uma criança? Vou. Só que é o seguinte: adotar você vai comprar roupa, brinquedo, presente para ela, todo o vestuário dela que você vai dar. Desde cuecas, calcinha, vestido, brinquedos, você vai dar tudo que uma criança precisa de alimentação para ela. E eu falei: vamos ver o que eles vão falar. Sabe o que aconteceu? Todo mundo se envolveu. Irmão, aquele foi o melhor Natal que nós tivemos. E tinha um irmão da igreja que era gordão, ele foi vestido de Papai Noel. Eu falei: tomara que ninguém tire fotografia de se postar. Pastor, tá maluco, tá indo para coisa. Mas não é, irmão. A igreja vibrou. Irmãos, foi maravilhoso. O pessoal chorou, pegou criança no colo. Uma menininha tinha acabado de nascer, a mãe era idética e usava crack. A mãe estava quase uma coisa mais linda, uma menina linda, com os olhos amarelos, lindo, sabe? Lindo. E uma membra minha falou: vou adotar essa criança, eu quero adotar para mim. Olha como começa a se mover a igreja, irmão. Nós temos que parar de ser egoístas, só pensando em nós mesmos. Vai ter um Natal aí, você está preocupado com a pessoa que não tem nada. Depois que meu filho morreu, a gente parou de comemorar Natal, Ano Novo, minha esposa ficava muito deprimida. Aí um dia ela falou: quer saber, eu vou chamar todo mundo que não tem onde ir para passar a ceia de Natal para a gente. Pode fazer. Minha casa tinha 60, 70 pessoas da igreja que não tinham onde passar o Natal, não tinham onde passar o ano, não tinha, mano. Não tem família, não tem ninguém. Tem gente na igreja que no Natal ele senta ali e fica vendo lá estourar os fogos do Ano Novo sozinho. E você? Pernil, comida, tal, beleza, aleluia. Acaba tudo, vai na paz, irmão. O cara vai lá e não tem ninguém. Você se preocupa com isso? Uma igreja saudável se preocupa. E engraçado, outro dia eu peguei a foto de uma das primeiras vezes que nós fizemos. Metade daquele pessoal foi embora da minha igreja. Aí um diácono, sempre um diácono, né? Ele olhou para mim e falou: tá vendo, pastor? Não adianta nada isso aí não. Aí, ó, tudo ingrato. Eu falei: isso pode ser ingrato, mas eles sabem o que é ser um cristão. Eles sabem o que é fazer a coisa certa. Se eles não quiserem ficar com a gente ou não, pouco importa. Irmão, tem que parar com isso. Se não for ficar na minha igreja, que vá para o inferno. Não, irmão. Ué, não. Vai ter um Natal aqui que vai ser os invernos mais rigorosos, vai falar. Você está preocupado com alguém que está passando frio? Você está preocupado com alguém que não tem calefação na casa dele? Você está preocupado com o irmão que não tem dinheiro para pagar o gás lá para esquentar o negócio? E você está na tua casa bem gostoso, obrigado, Senhor. Oh, coisa boa ser cristão. Oh, vitória, vitória, aleluia. E tem um irmão que está passando necessidade. Eu acho interessante. Eu falo no meu coração, aquele texto quando Jesus fala. Quando ele fala assim: eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. E quando o Senhor dizendo, e é uma prova de salvação, está falando sobre salvação ali. Irmão, você é misericordioso? Ou você só está pensando em você? Vai receber um bônus, 4.000 euros, ou um pound, sei lá. Entendeu? Ah, que beleza. Faz uma festa para quem não tem comida no final do ano. Não chama vou chamar o pastor Miqueiros, vou chamar o pastor Alberto, vou chamar o pastor não precisa não, gente, ele tem. Chama aquele que não tem nada. Aquele morador de rua que não tem nada. Faz uma festa para ele. O que a Bíblia fala? Faz uma festa para quem não pode te agradecer, porque o Senhor vai te agradecer. Seja misericordioso. É uma igreja saudável, é uma igreja que tem misericórdia. Eu falo para a minha igreja lá, vamos ver, eu estou lutando para a igreja crescer. Sabe o que eu quero que a igreja cresça? Para ele ter fundo, para a gente pagar um pediatra e um que mexe com idoso, um geriatra, para a gente ter plantões na igreja, porque tem mais que não consegue passar no SUS. A criança dela está doente, vamos pagar com um pediatra, vir lá na igreja e ele vai dar plantão ali 1, 2 vezes por semana. A minha falou: pastor, mas é muito caro o pediatra. Eu falei: não sei, a gente pode ir lá na PUC falar com quem está se informando para ele estar me ajudando a gente. Nós temos que fazer. Eu moro numa periferia de Campinas. Na periferia de Campinas, irmão. Pobrinho, o pessoal é pobre mesmo. Mas aí eles falam: pastor, mas nós somos pobres. Quando eu falei de abrir uma igreja aqui, apoiar uma igreja aqui na Europa, eles ficaram com os olhos regalados. Pastor, mas a gente não consegue pegar o
outros para ir para Itaquera, para plantar uma igreja lá. Eu falei, Deus vai fazer, irmão. Deus vai abençoar. E aí eles começam a ver um Deus que se move dentro do amor deles. Dentro do amor. Quando nós fomos a passagem lá, nossa, eu falei, o pessoal o pastor Ricardo falou, não, eu que pode ajudar. Eu falei, se conseguir aí 300, 400 reais, tá bom. O pessoal, não, pastor, a gente quer pagar a passagem inteira do pastor para vir para a convenção. Eu falei, oh, glória a Deus, o povo está entendendo. E quando o povo faz isso, sabe o que acontece, irmão? A igreja vai sendo abençoada financeiramente. É incrível isso, irmão. Teu coração, enquanto você não abre a mão, por isso que Jesus fala, melhor coisa é dar do que receber. E vou te falar uma coisa, quanto mais você dá, mais você tem para dar, mais você tem para dar, mais você é abençoado. São ministérios, amém? Vamos lá. A misericórdia nos identifica como cristão. Eu coloquei aqui um texto, ó. A misericórdia, diante de todo tipo de necessidade humana, é uma marca tão essencial do cristão que pode ser usada como teste da fé verdadeira. Você é um cristão? Cadê a tua misericórdia? Você está ajudando o quê? Quem? Você sozinho? Outra coisa, não é opcional, nem tampouco uma acréscimo na vida cristã. Ao contrário, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca que não pode faltar à fé verdadeira. A nossa fé tem que ser alicerçada em misericórdia, em abençoar e ajudar, irmão. Como é que você quer viver uma vida só para você? Aí eu tenho que ir na igreja para me abençoar, para me dar um carro, para me dar isso, para me dar aquilo, para me dar aquilo outro. Começa a repartir o que você tem. Começa para você ver o que vai acontecer na tua vida, irmão. A prosperidade que vai vir na sua vida. Mas também não quero que você faça para ter prosperidade, não. Mas eu quero que você faça para você ver como é que Deus trabalha. Deus trabalha na misericórdia. Sabe do nosso meio, irmão? A gente quer muito poder de Deus. Começa a orar, Senhor, eu queria que o teu amor fosse derramado no meu coração mais e mais. Aleluia. Tua vida vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Ó, eu quero acabar com isso. Ter misericórdia. A misericórdia nos aproxima dos pecadores. Existem 4 grupos de pessoas perto da tua igreja. Preste atenção nisso, se Deus assim permitir. Amém? O primeiro grupo são os igrejeiros. Os igrejeiros são aquele pessoal que passa de denominação em denominação. Que mora perto lá da tua igreja e tal, que eles adoram, eles ficam rodando de igreja em igreja. Como é que você alcança eles? Você reforma o teu prédio, você compra um som bom, um data show legal, um berçário com ar-condicionado e uma babá. Esse pessoal, então, eles adoram essa coisa. Como eles rodam de igreja em igreja, eles querem ficar numa igreja mais confortável. Então você vai ter sempre esse pessoal ali, sabe? Que vai a quarta, quinta igreja que ele dá. E ele vai estar ali para isso, os igrejeiros. O segundo são os conectados, são teu amigo, trabalha na tua empresa, é uma pessoa do teu relacionamento, que anda com você, da mesma etnia, sabe, é brasileiro também e tal. E como é que você alcança ele? Você alcança ele fazendo um culto no lar, um culto de ação de graça na casa dele, uma oração, um núcleo de estudo, uma célula. Você alcança essas pessoas. O terceiro grupo são os desconectados, são aquele pessoal que mora longe, em outro país. Como é que você alcança o pessoal? Com missões. Missões fazem isso. E tem um quarto grupo, que é o grupo que eu quero falar com você, que é o desconectado, não o distante, a missão. O desconectado. Desconectado, irmão, é aquele pessoal que não é teu amigo, é aquele pessoal que não conhece a tua igreja, que não conhece a Deus, não conhece nada. Esse é o maior grupo de pessoas que tem na tua cidade. Como é que se alcança essa gente? Através do Ministério de Misericórdia. Eu tinha casa de recuperação de drogados. Fui dirigente por 12 anos. Irmão, a minha igreja ficava lotada de gente esquisita. O pessoal olhava para mim e falava, pastor, não, a tua igreja é muito esquisita. Sabe qual é o meu apelido lá em Guarulhos? Pastor de bode. É verdade. Porque as meninas iam as prostitutas com o ministério lá, porque a amiga delas estava internada na casa de recuperação. E elas iam lá. Homossexual, então nós tínhamos uma galera, amém? Pastor, não, pastor Ivete. A Ivete trabalha com eles, é uma beleza, é uma loucura, sabe? Bandido, cartucho de tatuagem, assim. Se olhar para a mulher e falar, não vou entrar aí não. Mas os pais deles vinham, as mães deles vinham, era uma coisa incrível.
E não era o crescimento, eu não estava preocupado em encher a igreja, mas eu via Cristo salvando pessoas, irmão. Você via a graça de Deus, e por quê? Porque a gente pegava o filho dele, e sabe o que os pais falavam para mim? Pastor Nauro, eu não sei como agradecer a você. Eu falei, não sou eu não, é Jesus. E a pessoa se entregava para Jesus por causa do ministério de misericórdia, irmão. Começa você a pensar. Eu vou te falar uma coisa, quer abrir igreja? O Cleves adora falar sobre crescimento de igreja, plantar igreja. Quer plantar igreja? Você pode plantar igreja em qualquer lugar. Até na China. Não, pastor, na China eu não aceito. Você chega lá na China e fala assim, ó, eu quero abrir um trabalho aqui com os dependentes químicos, os drogados, com os alcoólatras. Até o governo dele fala, quer ficar perfeito? Pode ficar com isso aí. Qualquer cidade no mundo tem essa turma que ninguém quer. Que ninguém quer. Vai para a Holanda, você vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai trabalhar com o pessoal que é drogado, bêbado, os tranqueiros. Eu quero. Pode ir. Você quer documento? Toma. Você quer toma, quer prédio? Pega aí. Por quê? Eles não querem. O mundo não tem resposta para esse tipo de problema. E é muito custoso para o governo. Então, quando alguém fala, eu quero trabalhar com o Cleber tinha falado em Verona, a gente pegar um hotel que serve alimento, e eu falei, puxa, a gente pegasse, colocasse cama e deixasse os sírios. Você já imaginou os sírios se convertendo a Cristo, irmão? E eu acredito. E sabe como eles vão se converter? Quando eles perceberem que você ama eles verdadeiramente. Eles só vão conhecer o amor de Cristo através do amor que você ama eles. E aí isso começou a acontecer. Imagina, irmão, um judeu vendendo a propriedade para dar para quem não tem. Um judeu. Que a marca do judeu o que é? Entendeu? Mas o que começou a acontecer? Você começa a se aproximar de Deus, o coração de Deus começa a ser o seu coração, irmão. E você começa a abençoar as pessoas, você começa a ajudar. Você vê alguém com uma necessidade, você vê alguém com um problema. O meu seminarista foi despejado, o pai dele não pagou a conta, foi despejado, que agora no Brasil está assim, estão despejando mesmo, estão jogando a família na rua. E o menino falou, pastor, quando eu vou? Eu falei, vai para casa, olha. Vai morar comigo. Vamos morar com o senhor, pastor? Eu falei, vai, levei para morar comigo. Dormi na cama, lá tem uma cama no quarto do bebê, coloquei lá, entendeu? Ficou lá comigo 2 semanas. 2 semanas, a família dele arrumou uma nova casa, foi uma bênção, mudaram para uma nova casa. Esse menino me abraçou e falou, pastor, nunca vou esquecer dos frequências. A mãe do menino, que nunca queria ir na igreja, não queria se batizar, veio me abraçar, pastor, nunca vou esquecer o que o senhor fez pelo meu filho. Ele está fiel na igreja, disse que vai se batizar no próximo batismo. Mas por quê? Pelo amor. Comece a usar essa arma na sua igreja, você vai ver como a sua igreja vai explodir. Pum. Agora, enquanto a gente fica discutindo só política, administração, a igreja vai ser sempre essa coisa de todo mundo separado, todo mundo de bico, todo mundo chateado, todo mundo bravo, não pode falar nada. Esse precisa de eu tratando meus bem lá, dou cada um para eles. E sabe por que eles vão embora? Porque eles sabem que eu amo eles. Eles me amam. Então eu vou embora, que ele é meu filho. Quem é que você briga mais, Nelson? Com quem que você briga mais? Não é o filho da gente? Para com isso, menino. Eu não sei o quê. E por que ele não vai embora? Porque ele é da família, ele é sangue. Não larga. Não larga. Pode falar o que for, não larga. Por quê? É família. A igreja tem que entender isso com a coinonia, se junta. E com a misericórdia, se expande. Começa a usar esse ministério de misericórdia para você ver. Tem um dentista na minha igreja, monta um consultório lá, vai tratar de dente da pessoa que não tem. A pessoa está na rua, rapaz, você quer um tratamento dentário? Não tem como. Não, vem cá, vou te levar, você vai ser de graça. A pessoa começa a ir e tal, poxa, que legal, está com fome? Então, vem cá, vamos comer um lanche. Entendeu? Ele vai falar, poxa, aqui na igreja não, o pessoal aqui é tudo anjo. Na igreja não. Eu vou lá de novo. Pode vir quantas vezes você quiser, rapaz. A pessoa chega e toma café, vamos lá. Pastor, você está comprando ele. Não, irmão, ele é um ignorante, ele está nas trevas. O primeiro contato que ele tiver é com o amor. Não adianta você chegar para ele, não, porque Jesus, no aramaico, Jeová chama Yeshua, quer dizer, e não sei o quê. Eu tenho uma briga lá, porque agora tem que colocar um curso para a minha igreja, um curso de introdução bíblica, entendeu? Onde vai falar do grego da Eu falei, cara, isso não presta para porcaria nenhuma. Eu tenho que ensinar meu povo a ser amoroso, eu tenho que ensinar meu povo a
ensinando meu povo a ser generoso, a ajudar, a abrir mão. Isso o livro ensina. É do teu coração. Quer que a sua igreja seja saudável? Se preocupe com a vida espiritual deles. Tenha comunhão verdadeira e genuína. E terceiro, tenha ministério de misericórdia na tua igreja. Pastor, eu tenho, cria, faz parceria. Eu tenho sempre o governo de irmãos, deve ter um monte de problema. Se você for lá, fala, eu queria ajudar. Nós temos aqui um sopão, não sei o quê. Em Cuba é, né, regime totalitário, não é? Você sabe quem é que tem um ministério maravilhoso lá? Exército da Salvação. Fidel Castro, ele é o único, o Exército da Salvação, vamos por você mandar um container de Bíblia para lá, e o Exército da Salvação fala, pode deixar entrar? Entra. Por quê, pastor? Porque o Exército da Salvação ajuda os necessitados e o governo de Cuba fala, graças a Deus, não mexe com eles não, deixa eles ajudar esses coitados, porque está ajudando o governo cubano. Porque o governo cubano não tem o que fazer, então o Exército da Salvação, você vai lá, o Exército da Salvação, mas como é que pode? Eu pensei que era proibido religião lá. Meu irmão, quando você vai com amor, até a China vai deixar você abrir a igreja lá. Se você vai cuidar dos necessitados dele, ele fala, pode vir, ajuda que eu não estou dando conta não, porque o mundo não tem resposta para isso. Eu digo para mim na igreja, escute isso, não? A morte, ela vem por causa do pecado, não é? O homem não tem resposta para a morte. O médico não pode evitar de você morrer. Não tem jeito. A única pessoa que pode é Jesus. E é por isso que nós temos que trabalhar com essas pessoas que estão à beira da morte. O meu cunhado, esse logotipo do avivamento bíblico do Brasil, foi o meu cunhado que fez. Ele entrou lá, ele era dependente de heroína. Se converteu, se salvou, uma bênção, criou um logotipo. A nossa igreja, está aqui no logotipo lá embaixo, está vendo aquele ali? Foi o meu cunhado que fez. Chegou na casa, ficou 4 dias dormindo babando com os ataques lá. O logotipo foi ele que fez. E eu falo, tem muita gente na nossa igreja que não sabe, que eu acho uma vergonha, né? Tem que falar. Né? Aliás, não estou falando propaganda não, se você quiser comprar, eu te dou de presente, tá? Eu tenho uma ali, ó, igreja já vai 70 anos, eu falo 4 coisas que a nossa igreja tem que pouco cara sabe que ela tem. 4 marcas que a nossa igreja tem que é engraçado, a pessoa não sabe. Então quem fez aquele logotipo ali foi um cara doidão, que chegou chapado, mas o Senhor restaurou a vida dele. Por isso que o Ministério de Misericórdia vale a pena, amém? Deixa eu ver, acho que acabou aqui. Vou usar alguns textos para você não ficar só nas minhas palavras. 1 João 3, 17, 18. Presta atenção nisso, irmão. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado de cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e de verdade. Amém? Isso que a igreja tem que estar fazendo. Carro próprio, E se seu irmão ou sua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessitadas para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morte em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. São textos, irmão, que você não vê por aí não. Repartir, dar, abençoar, ajudar. E a pessoa, você pegar o teu salário, agora você vai arrepiar, pegar o teu salário, dividir pela metade e você abençoa os pobres. Qual o silêncio? Você pegar o seu iPhone 7, 8, 9, vender ele e você ajudar quem está na tua necessidade? É forte, não é? Que eles vão lá do chapéu lá, dentro do Miquel. Pastor do Miquel. Amém? Gente, nós temos que aprender isso, irmão. Para com esse nosso egoísmo. Não vai levar a gente a lugar nenhum esse nosso egoísmo, irmão. Você vai rodar e a tua vida vai ser sempre triste. Por quê? Não tem alegria. Não tem alegria.
atenção, os 108 homens. Imagine 108 café da manhã, 108 almoço, 108 janta, 108 ceia da noite e o chá da tarde. Como é que você sustenta isso? Não tinha igreja para abençoar. Não tinha. Era uma coisa maluca, irmão. Era uma coisa doida. Sempre aparecia comida. Eu não sei se eu já contei aqui, os rapazes pegaram uma geladeira, arrancaram a porta, colocaram 2 pneus do lado e colocaram um caminho. E eu falei, o que vocês estão fazendo? Pastor, é o seguinte, olha como você aprende com o incrédulo. Aquele que está começando a conhecer Cristo. Sabe o que é, pastor? Eu percebi que aqui a comida falta, mas a culpa é nossa, a gente vai com um carrinho pequeno. Se a gente for com um carrinho grande, Deus vai encher. A gente que é crente não pensa assim, né? Mas eu falei, rapaz, tá bom. Foram para a feira com aquela geladeirona carregando dentro. E meus filhos foram dentro, né? Porque o Cauê e o Caio faleceu, o Cauê continua. Se você vê o Cauê, eu louvo a Deus por ele, meu filho. Outro dia nós estávamos no 7 de setembro, né? Nós estávamos no 7 de setembro, eu tinha uma moça vendendo bala para pagar a escritura da casa dela. E meu filho estava lá. Meu filho não ganha bem, não ganha muito, não. Ele estava lá. E aí eu vi ele lá, ele começou a chorar. A moça falou com ele. Aí eu peguei e vi ele dando dinheiro, e a moça foi dar para ele, não quero. Aí fiquei intrigado com aquilo, né? Aí ele saiu, aí eu fui lá falar com ela, falei, está tudo bem, é meu filho. Ela falou, é seu filho? Que anjo que ele é. Ele me deu 50 reais, não quis nenhuma bala, para me ajudar a pagar as coisas da casa. Puxa, isso dá orgulho de ser pai de um filho assim, irmão. Mas sabe por quê? Porque ele cresceu dentro de uma casa de liberação. Ele foi no carrinho, ele não cai dentro do carrinho. Eu falei, cara, daqui a pouco eu só vi os caras voltando. Aleluia, glória a Deus! E na rua, porque a gente é só dentro da igreja, né? Nós somos muito educados, só que aleluia, glória a Deus. Eles não vêm, aleluia, caminhando, eu vou para cá, não, eles estão dançando na rua, caminhando. Eu olhei assim, só vi assim meus filhos em cima da montanha de fruta, de legumes, mas veio abarrotado. Aí ele falou, viu, pastor? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Entendeu? Você tem que entender isso, irmão. Você começa a ajudar essas pessoas, elas vão ensinar muita coisa legal de Cristo, amém? Uma vez fomos buscar uma coisa no açougue, é outra história que eu vou contar, já acabei essa parte, né? E o rapaz pegou e deu sebo para eles. Né? E o rapaz olhou para ele e falou, escuta, você acha que a gente é cachorro? Porco? Se você não tem o que dar, não dê nada. Mas nós somos homens de Deus. Se você não quer dar nada, por favor, não vem dar lixo para nós não, tá? Nós somos homens de Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E foi embora. Aí teve um lá, sempre tem um Judas no meio da turma. Tá vendo? O que você vai falar? Um pedacinho de sebo. Tudo bem, a gente come, frita, não sei o quê. E para. E o cara falou, rapaz, nós somos homens de Deus, não somos bicho não. E voltou, e eu falei, e aí, Osana, o que aconteceu? Não, o cara queria dar lixo para nós. Qual que é? Botei no lugar dele. Tá vendo? Ele vai ficar com fome. Daqui a pouco está acompanhando, é o açougueiro. Falei, vixe. Chegou lá, o cara falou, ó, o rapaz falou uma coisa para mim, é verdade. Eu acho que eu estava dando coisa para bicho. Está aqui, ó, contra filé, comprei, trouxe aqui para vocês. 10 quilos de contra filé. Desculpa. Entendeu? Mas é fé. É isso que é bonito, irmão. Isso que é legal. A igreja vai começar a experimentar isso. Sabe? Começa a experimentar, não tem problema não. Deus abençoa. Amém? Cria um ministério. O que a gente pode fazer lá na Suíça? O que a gente pode ajudar? Lá em Londres, o que a gente pode ajudar? Lá em Portugal, o que a gente pode fazer para ajudar? Sei lá, Índia, Paquistão, sempre tem coisa para ajudar, irmão. Mas a igreja precisa disso. Porque senão está escrito aqui, vendiam suas propriedades e davam para quem tinha necessidade. Barnabé, qual a primeira citação dele? Exatamente sobre essas coisas. Que ele foi, pegou um terreno, vendeu e trouxe lá para que seja distribuído para os pobres. Aliás, antes de qualquer ministério de Barnabé. Por isso que ele era o filho da consolação. Eu queria que você fosse assim também. Amém? Amém? 3 Filipés. Preocupe-se com a parte espiritual, preocupe-se com a comunhão e preocupe-se em ministério de misericórdia, que a igreja tem que ter. As demais coisas os serão acrescentadas. Amém?
Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Oh, Senhor. Senhor, essa primeira parte foi falando sobre a igreja. Agora eu quero falar contigo, Senhor. Abre o coração desse povo, dá ânimo, dá força, que eles possam crescer, Senhor, que eles possam aprender. Eu te peço, Senhor, dê tuas mãos maravilhosas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você aguenta mais um minutinho só, irmão? Podemos sentar? Senta um pouquinho, não te